pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês a história horrível do que foi a vida de Ariel Castro, que sequestrou 3 meninas e as manteve na casa deles por uma década. E isso aconteceu entre os anos de 2002 a 2004. Bom, mas antes da gente já pular pra história, já vou pedir pra vocês já deixarem aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos aqui no canal, darem sugestões também de ideias de vídeos e histórias que vocês gostariam de ver por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para toda vez que a gente posta um vídeo novo, vocês logo recebem na notificação de vocês. Bom, bora pra história? Antes dos crimes dele virem à tona, né, tudo que ele fez e quem foi o Ariel Castro, ele era um homem relativamente normal na sociedade. Ele trabalhava numa escola, ele dirigia ônibus escolares, né? E o que são conhecidas no Brasil como as peruas, né? Pelo menos na minha área, é assim que é conhecido, né? Perua ou van escolar e assim vai. E era isso que ele fazia, ele dirigia alunos para casa deles, buscava na casa deles e assim vai. E com isso ele manteve um trabalho sólido por muito tempo. Mas antes disso, né, ele nasceu dia 10 de julho de 1960 no Porto Rico. E com a família dele, né, ele se mudou bem jovem para os Estados Unidos, para Cleveland, em Ohio. Ele foi casado também 2 vezes, mas o que eu sei mais informações é da segunda esposa dele, que ele casou na década de 1980, e foi com quem ele acabou tendo 4 filhos. Bom, esse relacionamento, né, da porta de casa para fora parecia ser um ótimo relacionamento, mas dentro de casa era um relacionamento de extremo abuso físico, abuso emocional, mental, sexual e assim vai. Ele também não perdoava os filhos, né? Assim, ele realmente foi um pai muito difícil. E os filhos também não passavam a limpo em relação ao abuso dele. Eles também eram extremamente abusados. Inclusive, né, essa ex-mulher dele, a Grimilda Figuerosa, ela sofreu tanto abuso dele que ela teve várias costelas quebradas, ela teve nariz quebrado, ela teve braço quebrado e em um dos espancamentos, né, ela acabou tendo um sangramento tão grande na cabeça que, assim, nunca realmente ela ficou melhor, né, desse sangramento, assim, parou de sangrar, obviamente, mas foi num ponto ali que, pelo que eu entendi, perdão, não tenho conhecimento médico para falar se isso é real ou não, porém, o que eu vi foi de que esse sangramento, né, ficou lá, esse coágulo ficou lá por tanto tempo, que acabou causando um câncer. Porém, isso aí eu não sei se já é especulação, ela acabou tendo câncer no cérebro, que os médicos acreditam ser causados por todo o abuso, mas aí eu já não sei se tem realmente uma conexão. Porém, foi essa a informação que eu obtive, né, na minha pesquisa, e é isso que eu tô passando pra vocês. Agora, se tem algum médico aqui que tá assistindo esse vídeo, avisa aqui nos comentários, é realmente possível ter um câncer cerebral através de uma ferida no cérebro, né, que você tenha tido no passado? Porque foi o que dizem que tem acontecido com a Figuerosa. Enfim, com essas informações um tanto quanto limitadas, a gente já tem uma imagem de que o Ariel realmente não era uma boa pessoa, não era uma pessoa com muita paciência e era extremamente abusivo e volátil. Enfim, isso nos leva ao primeiro sequestro. Eu tô falando aqui da história dele bem rapidamente, porque senão realmente esse vídeo fica extremamente longo, porque tem muito a ser dito sobre esse homem e sobre tudo que ele causou, né? Mas antes de eu contar do sequestro, realmente, eu quero falar um pouquinho de quem era a Michelle Knight. A Michelle, ela era uma pessoa, assim, que realmente cresceu numa vida muito conturbada. Ela já havia sido abusada sexualmente quando ela era mais jovem. Ela realmente era sem teto. Inclusive, ela acabou perdendo a guarda do filho dela, né? Ela tinha 21 anos. Ela acabou perdendo a guarda do filho dela por conta, né, de toda essa conturbação na vida dela, de não ter uma casa fixa, de não ter uma vida muito sólida, assim, né, com muitas raízes. Por conta de todo o abuso que ela cresceu, tudo assim que ela viveu, né, durante a vida dela, e ela acabou perdendo a guarda desse filho. E, né, já tocando no assunto, ela nasceu dia 23 de abril de 1981
e como eu falei, ela tinha 21 anos quando ela acabou perdendo a guarda do filho Joey dela, e assim, ela é realmente uma mãe muito amorosa, ela realmente só perdeu a guarda por questões praticamente financeiras, e a vida que ela levava não era muito propícia a ter um filho. Então, o Serviço de Proteção às Crianças nos Estados Unidos, chamado CPS, acabou levando o Joey e tomando a custódia dele. Inclusive, quando o sequestro aconteceu, aquele dia ela estava tentando ir para o tribunal, né, para a corte, para tentar lutar pelo filho dela, só que no caminho ela acabou se perdendo, e quando ela estava pedindo, né, informações de onde ir, como chegar nesse local, ela acabou encontrando um homem que ela reconheceu, que foi o Ariel. E ela reconheceu o Ariel porque ele trabalhava na escola onde ela estudou um tempo atrás, e ele também era pai de uma conhecida dela. E quando ela pediu informações a ele, ele acabou falando, né, que ele poderia levá-la a esse tal lugar e não tem problema nenhum, contanto que ela chegue a tempo. E assim vai. Então, assim, como ela já conhecia ele, já conhecia, né, que a filha dele estudava em tal escola, ela se sentiu um tanto quanto segura, então ela acabou indo com ele. E no meio do caminho ele falou: eu tenho um monte de filhotinho de cachorro em casa, o que você acha de pegar um desses pro Joey e levar pro seu filho, porque com certeza você vai conseguir a custódia dele novamente e vai ficar tudo bem a partir daí, por que você não dá um cachorrinho pra ele? E ela falou: nossa, é uma ótima ideia. Ela realmente queria fazer alguma coisa pro filho dela, enfim. Então ela decidiu ir na casa dele e buscar esse cachorrinho e escolher o cachorrinho. Então ele falou: vamos entrar em casa, né? E quando ela entrou dentro da casa, ela perguntou onde estão os cachorros. Ele falou: estão num dos quartos, a gente precisa ir. E quando ela foi começar a subir a escada, ele acabou trancando a porta, e foi aí que ela disse ter percebido que provavelmente de lá ela não sairia mais. E quando ela estava dentro dessa casa, ela acabou sendo levada ao porão da casa, onde estava extremamente sujo. Tinham correntes, né, perdidas ali pelo porão, que ele acabou usando essas correntes para amarrá-la. Ele também colocou um capacete nela, e foi já no primeiro dia, nos primeiros momentos, onde todo o abuso começou, tanto o abuso sexual, emocional, moral, enfim, qualquer abuso que você imaginar, ela sofreu. Ela ficou nesse quarto escuro por muito tempo, não tinha luz alguma e tinham ratos andando pelo porão. Ela realmente acabou habitando ali, né, num local que não era sanitário nem um pouco. Ela podia fazer as necessidades dela, né, num balde, onde ele apenas esvaziava uma vez por semana. Ela só podia tomar banho 2 vezes por semana, ela só podia ter uma refeição por dia, e mesmo assim era uma refeição muito controlada. Ela era constantemente atacada, né, abusada, molestada, e assim vai. Inclusive, né, depois que ela foi resgatada, ela acabou tendo que fazer cirurgia de reconstrução do rosto. Ela acabou também tendo a visão dela permanentemente afetada pela escuridão onde ela vivia. Então, com luz, ela tem muita sensibilidade, enfim, a visão dela foi extremamente afetada e permanentemente afetada. E assim, por mais que ela gritasse, por mais que ela fizesse barulho, pedisse por ajuda, ninguém jamais escutou os pedidos de socorro dela. Então, realmente, ele chegou um ponto, né, em que ela apenas desistiu de gritar, de pedir socorro, porque realmente ninguém escutava. E isso nos leva ao segundo sequestro. E dessa vez, quem foi sequestrada foi a Amanda Berry. Ela tinha apenas 16 anos quando ela foi sequestrada. Ela nasceu dia 22 de abril de 1986. Engraçado, o aniversário dela um dia antes da Michelle, né, que foi a primeira a ser sequestrada. Só que a Michelle nasceu em 81, ela nasceu em 86. Ela cresceu num ambiente familiar muito amoroso, ela era extremamente conectada à família dela, à mãe dela principalmente, e assim, ela realmente trabalhava duro para poder trazer mais dinheiro para dentro de casa, para poder ajudar, né, tanto nas refeições, nas contas, enfim, o que ela pudesse ajudar. Ela já trabalhava extremamente duro para poder ajudar a família dela, e eles eram uma família extremamente unida. E a Amanda Berry, ela foi sequestrada um dia antes do aniversário dela, em 2003.
Então foi um dia antes dela fazer 17 anos. E nesse dia que ela tinha sido sequestrada, ela estava trabalhando, ela trabalhava em um dos restaurantes do Burger King, e assim, ela saiu do trabalho, ela não queria usar o passe, né, dela de ônibus, porque ela queria juntar aquele dinheiro, então ela decidiu andar até a casa dela. E eram assim, questão de 40 blocos, assim, né, de distância do Burger King até a casa dela. Ela passava por áreas muito perigosas, áreas com alto nível de prostituição, e realmente não era uma área muito propícia para uma menina nova andar. Não era uma área muito segura para uma menina jovem andar. Então, assim, ela disse que ligou para a irmã dela. Assim, a irmã dela relatou, inclusive, né, depois que o sequestro aconteceu, né, o desaparecimento aconteceu, de que a Amanda havia ligado para ela aquela noite. Ela tentou conseguir algumas caronas, mas nenhuma pessoa pôde dar carona a ela aquele dia. Então, foi quando ela decidiu fazer essa caminhada do trabalho até a casa. Então, quando ela desapareceu, a família dela já ligou para a polícia, já assim acionou todas as autoridades possíveis. E quando a polícia, né, começou a estudar o caso dela, eles falaram: um dia antes do aniversário de 17 anos, com certeza fugiu de casa. A polícia só começou realmente levar a sério esse caso da Amanda ter desaparecido quando a mãe da Amanda acabou recebendo uma ligação falando, né, um homem falando de que ele tinha a Amanda, né, na casa dele, e ele só soltaria ela quando ele estivesse satisfeito com ela. Mas ela seria solta em breve. Então, quando a polícia viu, né, ouviu esse relato da mãe, e também ouviram, né, porque ficou registrado no telefone da mãe, então eles levaram a sério de que realmente algo estava muito errado e que ela havia sido sequestrada. Então, assim, a gente já vê um pouquinho, né, essa diferença do caso da Michelle e do caso da Amanda, né, que teve mais repercussão o caso da Amanda pela família estar unida. No caso da Michelle, ninguém relatou muito, algumas pessoas falaram que não viram ela, mas assim, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Não tinha caso BO na polícia de que ela estava desaparecida. A única coisa realmente foi um relato do tribunal falando que ela não apareceu, né, na audição para tentar a guarda do filho. Então eles acharam que ela tinha completamente desistido do filho também. Então, assim, a gente já vê aí um pouco a diferença, né, que um suporte ao nosso lado pode fazer total diferença entre relatar às autoridades o que realmente está acontecendo. Não que tenha feito muita diferença no final das contas, porque nenhuma das duas foi encontrada, né? Enfim, bem parecido com o caso da Michelle, a Amanda também conhecia o Ariel, porque ela tinha estudado junto com a filha do Ariel. E assim, na mesma escola, não na mesma sala, mas na mesma escola, ele era um motorista de ônibus, então ela se sentiu segura em aceitar a carona dele naquele dia. E quando ela entrou no carro, o Ariel acabou falando pra ela: ai, minha filha tá em casa, você quer ir lá falar um oi pra ela? Ela falou: claro, né, já faz tempo que eu não a vejo, então bora lá. E ela foi, né, sem saber o que realmente era a intenção do Ariel em levá-la pra casa dele. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando ela entrou dentro de casa, ele fechou a porta, levou ela pro porão, abusou dela também, da mesma forma que ele fez com a Michelle. E aí as duas começaram a se unir, né? Depois de um tempo, assim, que ela tinha ficado no porão, já tinha aceitado que de lá ela não sairia também, e elas duas foram unidas. E assim, a Michelle, ela não via muitas informações sobre ela na TV, porém, a Amanda diz que o que manteve as forças dela foi ver a mãe dela nos jornais implorando por informações, né? Implorando pela Amanda. E assim, toda vez que ela estava num jornal, ela mandava mensagem para Amanda falando que amava ela, que não ia desistir dela. E a Amanda diz que isso deu uma força tremenda a ela a continuar lutando contra o Ariel. Enfim, elas ficavam trancadas, acorrentadas em um dos quartos
Porém, elas tinham a televisão ali, né, para ser uma distração a elas, e era sempre bom pro Ariel ter a televisão, porque ele sempre deixava num volume tão alto que se elas fizessem barulho, os vizinhos não iam, tipo, achar estranho ou ficar curiosos do que é esse barulho, são pessoas gritando. Não, porque já era de costume ele realmente escutar a televisão extremamente alta ou colocar música extremamente alta que os vizinhos já nem mais reclamavam. E agora a gente vai pro terceiro sequestro da Gina de Jesus. Ela realmente foi sequestrada nem um ano a mais, né, do que a Amanda. A Amanda foi sequestrada em agosto de 2003. A Gina foi sequestrada em abril, dia 2 de abril de 2004. Bom, bem parecida com a Amanda, ela cresceu numa casa muito unida, muito amorosa. Ela realmente era muito próxima aos pais e aos irmãos. Inclusive, o Ariel, ele era amigo do pai da Gina e ele também sabia, né, que as filhas dele eram amigas de infância da Gina. E assim, ele acabou, né, sequestrando ela num dia em que a Gina ia encontrar a filha dele. Porém, a mãe da filha do Ariel acabou não permitindo com que ela saísse aquele dia, porque ela tinha feito alguma coisa, ela estava de castigo, seja lá o que for. E aí acabou que a Gina, ela ficou assim, sem o que fazer. Aí o Ariel tava passando, né, próximo à rua da casa da Gina, e quando ele viu ela andando na rua sozinha, e aí o Ariel, ele acabou perguntando, né, parando o carro, perguntando: tá tudo bem? Você era pra sair com a minha filha hoje? O que aconteceu? Ela falou assim: eu não posso, né, porque ela tá de castigo, a mãe dela não deixou, não sei o que. Aí ele falou assim: não, ela tá lá em casa, você quer vir pra minha casa pra ver ela, pra conversar com ela, enfim, assim vai. E como ele era o pai da melhor amiga dela e ele também era muito próximo ao pai dela, ela se sentiu bem segura em entrar no carro com ele e ir até a casa dele, porque ela realmente confiava nele. E chegando lá, aconteceu a mesma coisa. A porta foi trancada, ela foi levada ao porão, porém, ela foi sequestrada, né, dia 2 de abril, e o primeiro abuso sexual dela aconteceu dia 6 de maio, dia 7 de maio, alguma coisa assim, daquele mesmo ano. Então, assim, não foi extremamente violento quanto foi com as outras meninas. Ela também só tinha 14 anos, né, então ela era bem jovem, então ele acabou, assim, respeitando ela. Respeitando não é a palavra certa, ele só realmente demorou mais a questão do abuso, né, ele foi mais leve com ela comparando ao que ele foi com as outras meninas. Enfim, extremamente horrível. Durante esse tempo todo, né, em que elas foram mantidas em cativeiro, ele tinha festa na casa, ele levava amigos, ele colocava, tipo, barricada na frente da escada para as pessoas não poderem subir, mas ninguém achava isso estranho. Ele tinha vários amigos onde ele levava para tomar cerveja e jogar poker dentro da casa dele, enquanto ele deixava as meninas trancadas. Ele fazia vários testes com elas, onde ele deixava a porta um pouco aberta e se escondia, então toda vez que elas tentavam fugir, elas eram extremamente abusadas, elas eram espancadas a um nível horrível. Então, assim, né, mantinha o poder dele sobre elas de que, você nunca vai saber quando eu não tô atrás da porta, então você não pode fugir, porque se você continuar tentando fugir, eu vou te espancar, eu vou te machucar, eu vou te assustar. Enfim, então ele usava o medo ao favor dele. Então ele fazia esses testezinhos, né, com elas, onde ele deixava a porta aberta, elas podiam fugir, mas ele sempre estava do outro lado para acabar machucando elas. E assim, durante essa estadia, a Michelle acabou engravidando um total de 5 vezes. E todas as vezes que ela engravidava, ele a espancava de uma forma tão brutal. Ele usava pedaços, né, de aqueles tacos de beisebol que a gente vê em filme americano, assim, sabe? Ele batia aquilo na barriga dela e ele todas as vezes foi bem sucedido em causar um aborto nela. Então ela realmente nunca conseguiu gerar uma gravidez ali dentro do cativeiro. Porém, quando a Amanda engravidou, ele quis de fato manter aquele bebê. Então ela teve uma gravidez sem suporte médico algum, ela não teve nada
além de vitaminas pré-natais, né, onde ele comprava na rua e levava para dentro de casa. Esse foi todo o suporte que ela teve para a gravidez toda. A sorte é que ela teve uma gravidez fácil, tranquila, e quando foi hora, né, de dar a luz para um bebê, pelo que eu entendi, ele acabou comprando uma piscina inflável, acabou levando, né, para dentro da casa, e ela acabou dando a luz ali, e a Michelle fazendo o parto do bebê. Enfim, esse bebê, na verdade, se chamava Jocelyn, né, uma menininha. Ela foi realmente a distração de todos ali naquela casa. Todas as mulheres, né, estavam cuidando da Jocelyn como se fosse delas também, assim. Todos estavam ensinando inglês, dando aula, então ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a ler, ela aprendeu matemática e assim vai. E o Ariel, ele também cuidou bastante desse bebê. Inclusive, né, quando essa menina cresceu, ela era a única que era permitida para sair de casa. Mas é daquele jeito, né? Se você falar alguma coisa, eu vou machucar a sua mãe, eu vou machucar você, eu vou machucar as outras mulheres dentro da casa. Então ela era sempre bem coagida a não falar nada, porém ela era permitida brincar na grama, ela era permitida sair com ele, ela passava tempo com a mãe do Ariel. E assim, realmente não entra na minha cabeça como que essas mulheres não foram descobertas mais cedo, com todas essas informações. Assim, a mãe dele conheceu a neta, mas nunca perguntou quem é a mãe dessa neta. Assim, é muito estranho. Porém, essa foi a vida que foi levada ali, né, durante essa década. E a Jocelyn, ela acabou nascendo, né, acabei esquecendo de falar, mas ela acabou nascendo dia 25 de dezembro de 2006. Ela foi ali um presentinho natalino. E assim, eu vi entrevistas, né, inclusive perguntando pra Amanda, né, como que ela se sente da filha dela ser a filha do Ariel também. E a única coisa que ela fala, ela pode até ser filha do Ariel, mas ela é minha filha também. Então assim, ela nunca segurou rancor contra a filha dela por quem o pai é, né, porque afinal de contas a Jocelyn não tem culpa alguma de quem são os pais dela, né. Então, a Amanda, ela sempre cuidou muito da Jocelyn, sempre foi muito amada e sempre foi uma criança de muita luz, muito querida. Inclusive, sem a Jocelyn não haveria liberdade. Tendo isso dito, a gente vai agora em como que elas escaparam à casa do Ariel. No dia 6 de maio de 2013, uma das vítimas do Ariel, a Amanda, ela acabou tendo a chance de fugir daquela casa graças a Jocelyn. Quando o Ariel saiu de casa naquele dia, a Jocelyn percebeu que ele não tinha trancado a porta, pelo menos uma das portas, né, de saída, e foi quando ela gritou para a mãe dela falando: "Mamãe, ele saiu, ele foi para casa da vovó". E quando a Amanda ela escutou isso, ela notou que ele esqueceu de trancar a Amanda também. Então, assim, a Amanda estava solta e ele tinha esquecido de trancar a porta de entrada da casa. Mas isso volta, né, aquele jogo mental todo que ele fez de que toda vez que ele não trancava uma porta, ele estaria do lado de fora para acabar abusando delas. Só que a Jocelyn ela estava tão persistente que ele saiu, ele realmente saiu, eu vi o carro dele sair, ele saiu. Vocês podem vir aqui, pode tentar fugir. Que a Amanda, ela acabou indo de fato tentar fugir. E quando ela percebeu, né, que tinha uma frestinha da porta de entrada, ela colocou o braço dela pra fora, porque só o braço dela conseguia sair, e ela começou a gritar, e chamar a atenção dos vizinhos, ela pedia por socorro, e assim, ela realmente fez um fuê total. Então foi quando o Charles, o vizinho, né, do Ariel, ele notou todo esse grito e ele foi ver o que estava acontecendo. E o relato dele foi até um tanto quanto engraçado. Ele falou, né, pra Amanda, eu vi eles dois conversando numa entrevista futura, anos depois, né, do acontecido, e ele falou: eu tinha um Big Mac na minha mão, eu tinha que colocar esse sanduíche pra baixo pra poder te socorrer, e você tava tão ansiosa. Enfim, o Charles, ele acabou indo e socorrendo ela, né, então ele acabou quebrando essa porta e levando a Jocelyn e a Amanda pra casa dele. E chegando lá, a Amanda fez a ligação para a polícia, que é muito famosa. Eu vou colocar até aqui um pouquinho dessa ligação de como foi. Onde ela ligou e ela falou assim: eu sou a Amanda
Barry, eu fui sequestrada há 10 anos e agora eu estou livre. Venham me buscar. Enfim, ela falou alguma coisa entre essas linhas, assim. E foi de fato quando a polícia foi, né, devido à insistência dela, porque a polícia estava um pouco não acreditando muito que ela era realmente a Amanda Berry. Então, quando a polícia chegou lá, eles viram, né, o estado que ela tava, assim, ela tava muito magra, que nem eu falei no começo do vídeo, eles só podiam comer uma vez por dia, tomar banho 2 vezes ao dia, por semana, né? Então, quando eles viram o estado que ela tava, eles realmente acreditaram, né, em tudo que ela falou. E eles não acreditavam que ela falou, vocês precisam voltar naquela casa que ainda tem 2 mulheres presas e amarradas em um dos quartos. E quando eles entraram na casa, eles se depararam com 2 mulheres extremamente magras. A Michelle, ela estava com 38 quilos, assim, né, e ela, enfim, estava num estado deplorável. E quando eles resgataram elas, né, eles falaram, se anunciaram como nós somos policiais, estamos aqui para te salvar. A Michelle, ela pulou no pescoço de um dos policiais, que inclusive o sobrenome dele é o mesmo que o meu, que eu nunca tinha visto antes. O nome dele é Anthony Espada. Então a Michelle acabou pulando no pescoço dele e aí ela logo pulou no pescoço da outra mulher, abraçando e falando, não me deixe aqui, não me deixe aqui, me salva, não me deixe com esse homem. E os policiais falando, a gente nunca mais vai te deixar. E de fato, mesmo anos depois, eles ainda têm contato, né, com essas mulheres, eles ainda cuidam, né, de certa forma dessas mulheres. E foi nesse dia que todas as 4 mulheres que estavam presas naquela casa foram resgatadas, as 3 vítimas de sequestro e a filha do Ariel. Durante esse tempo que elas estiveram lá, elas tinham um diário onde elas registravam todos os abusos que elas sofreram, assim, extremamente detalhado, tanto o abuso físico quanto o sexual ou o emocional, né? E isso foi ótimo para poder ajudar com o aprisionamento dele. Então, assim, ele foi preso e ele teve mais de 937 acusações contra ele. Aparentemente, o abuso sexual acontecia diariamente com todas as mulheres por todo o período que lá elas estavam. Então, ele era realmente, assim, uma pessoa insaciável. E quando ele foi preso, né, ele foi preso, assim, a sentença dele foi algo muito maluco. Ele recebeu uma prisão perpétua, mais 1000 anos, para todos os abusos, né, que ele fez contra essas mulheres. Enfim, ele foi colocado sob custódia protetora, porque ele era realmente um caso, assim, de alto nível. Muitas pessoas, né, na prisão gostariam de matá-lo, então ele foi colocado em proteção. Porém, no dia 3 de setembro de 2013, um mês, né, pouco mais de um mês da sentença dele, ele acabou tirando a própria vida dele dentro da prisão por enforcamento. Os médicos da prisão tentaram reanimá-lo, porém ele realmente acabou, né, vindo a óbito no hospital mesmo. Enfim, essa é a história do Ariel Castro e tudo que ele causou, né, tudo que ele fez, a vida dessas mulheres. Como eu falei, elas estavam extremamente debilitadas, magras, elas tinham tido, assim, um terror de 10 anos, mas elas foram todas muito bem recebidas na família. A Michelle foi a que menos teve uma recepção grande, porém, mesmo depois, né, dela ter saído desse cativeiro, né, ela continuou lutando pela guarda do filho dela e, assim, elas seguiram uma vida exemplar, tentando ajudar pessoas, né, que passaram por abuso. Elas são extremamente abertas a tudo que aconteceu, principalmente a Michelle e a Amanda. Elas têm bastante livros, informações de tudo que aconteceu na vida delas. Então, assim, é muito interessante ver a resiliência e a força das 3, né? Então, assim, se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história delas, eu sugiro uma pesquisa que vocês vão ver bastante sobre, né, o que elas falam, o tempo do cativeiro que elas tiveram, né? Então, assim, elas são extremamente abertas e honestas e, assim, uma coisa que chama muito a atenção é o quanto elas são felizes, eu acho que seria a palavra, o quanto elas estão contentes com a vida delas agora, assim, sabe? Depois de tanto abuso, é fácil uma pessoa
não voltar a ser quem eles eram. Porém, de todas as histórias que eu conto, assim, tem bastante coisa que eu vejo também, né, que eu até não trago aqui pro YouTube, porém que eu pesquiso, enfim. Elas são realmente exemplares no sentido de resiliência, força, ânimo e, assim, realmente é uma história muito incrível, que tudo que elas têm pra contar, né, porque elas passaram pelo inferno e voltaram. Então, é realmente uma história muito bonita de se ver, né, de superação. Enfim, se vocês gostaram, eu já vou pedir pra vocês já deixarem o like de vocês aqui, já se inscreverem no canal e digam aqui o que vocês estão achando do canal, o que vocês gostariam de ver da próxima vez. Eu adoraria fazer um vídeo que seja sugestão de vocês. Então, se vocês já deixarem aqui as histórias no comentário, eu vou tentar trazer o máximo possível que puder aqui pro canal. Já se inscrevam no canal, que ajuda bastante a gente a crescer, deem o like, se inscrevam e ativem o sininho, né, que ajuda bastante toda vez que vocês receberem uma notificação nova. E eu também estou pensando em fazer desse tipo de história, né, de superação de pessoas que talvez tenham sido sequestradas ou, enfim, a liberdade, né, foi restrita delas e elas saíram do outro lado e saíram bem, e saíram com vida. Então, se vocês gostariam de ver uma série estilo dessa história que eu contei, já me digam aqui no comentário que se vocês têm até uma dica, né, de algum caso parecido. Enfim, tô falando demais. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.